E aí? Bom, hoje eu queria falar uma coisinha antes de fato, né, começar a falar sobre matemática, que é sobre a Tânia de Gurechav. E quem é ela? É essa garotinha aqui. Opa, sim. E ela é uma personagem de Yojo Senki, que é um anime de guerra. E o que eu posso dizer? Ela é extremamente racional. Assim, muito racional. E ela fala uma coisa que eu fiquei um pouco pasmo, que é sobre, né, que é o seguinte: não importa o quanto nos modernizemos, não importa o quanto as normas sociais nos afetem, os humanos são criaturas tolas. Cara, eu fiquei um pouco abismado quando eu li isso, né? Durante a legenda, enquanto eu estava assistindo um anime. Porque, sabe, é um pensamento muito fora do comum para uma garotinha, certo? Então, é, eu tomei essa frase e eu percebi que de fato é verdade, né? Não importa o quanto a gente seja moderno em relação à infraestrutura, tecnologia e etc., né? Não importa o tanto de coisas que são normas sociais, sabe? Tipo, não importa muito. Mesmo se você crie novas ordens, novas leis, novos aspectos para você seguir, no fim e em sua totalidade, os humanos são tolos. Ou seja, nós ainda assim somos idiotas, né? Burros. Não burro de não burro de burro, é burro de, sabe? Burro. Então, eu percebi que isso é muito adentrado, é muito perceptível a gente observar isso em nosso dia a dia, sabe? A gente, por exemplo, tem muitas coisas que nós podemos aproveitar, mas simplesmente fechamos os olhos como se fosse algo irrisório, né, pífio, mas não é. Por exemplo, a gente vive nosso dia a dia usando nossos celulares, por exemplo, mas alguns, por exemplo, querem disseminar o mal, né? Querem sempre fazer algo ruim ou não usa de maneira correta. Eu mesmo sou assim, sabe? Não quer dizer, não de fazer golpe, obviamente, mas eu digo na questão de sempre não estudar, né? Não procurar, né, coisas boas para, né, crescer em alguma seção, seja na matemática, seja no pensamento crítico, na filosofia e entre outras coisas que eu poderia evoluir. Mas eu perco tempo vendo reels no Instagram, shorts no YouTube e etc. Então é isso. Era só para, de fato, falar um pouco sobre isso, porque eu achei interessante. E também, de quebra, para recomendar o anime. Beleza? Bom, sem mais delongas, eu queria falar aqui sobre rotação de cônicas. Bom, eu já escrevi aqui, eu acho. Isso, né? Está aqui, né? Hoje nós vamos falar sobre rotação de cônicas em relação ao primeiro caso, que é o caso onde o A vai ser igual ao C, beleza? Bom, então, em regra geral, se o A é igual ao C, acontece o quê? Acontece que o θ, cara, é 45 graus. Disso, nós podemos usar essa informação
para aplicar e trocar as variáveis de x e de y, de modo que a nova variável, a x e a y, são dadas por o cosseno de θ, v seno de θ, o outro é o seno de θ mais v cosseno de θ, certo? E se eu aplicar, né, o seno e o cosseno de 45 são a mesma coisa. Então, eu posso reescrever o x e o y como x e y, obviamente, né? Tal que o x vai ser u raiz de 2 sobre 2 menos v raiz de 2 sobre 2, né? E idem para o x, né? Só mudando basicamente o sinalzinho aqui do meio, beleza? Show! Então, a ideia geral de fazer a rotação das cônicas é justamente eliminar esse termo misto, tá? Então, esse processo vai servir, né, para eliminar o termo misto, tá? Beleza? Ou seja, nós queremos chegar em algo do tipo a linha u quadrado mais c' v quadrado mais d' u mais v mais f' igual a zero, tá? Sem o termo misto. Então, você lembra, por exemplo, que o a' mais o c', ele é igual ao a e o c da equação original, tá? Ou seja, o a' e o c' da nova equação sem um termo misto é igual ao a mais c da equação anterior, né? Que no caso é a equação original. E também temos que o a' menos c' é dado por b seno de 2θ. Opa, só que lembrando, quem é a mais c? A mais c. E o exemplo aqui que nós vamos tomar, né, para resolver, que eu até esqueci. Opa, aqui é um gênio, né? O pai aqui é um gênio. Que é quando eu tenho, por exemplo, x ao quadrado, 2xy mais y ao quadrado menos 8x menos 8y mais 16 igual a zero. Então, vamos resolver isso daqui, né, para saber se ela é uma cônica, quer dizer, para saber se ela é uma elipse, uma hipérbole ou uma parábola. Então, dito isso, eu sei que o a' e o c' vai ser a mais c. Então, nós temos aqui o a, o b, o c, o d, o e e o f. Show? Então, o a mais c é o quê? É 1 mais 1. Então, 2. E o b? O b aqui, no caso, vai ser menos 2. Certo? E o seno de 2θ? Opa, o θ é 45. 2 vezes 45 dá 90. Seno de 90 é 1. Então, fica 1. Logo, nós entramos em um sisteminha de equação, certo? Então, se eu somar esse com esse, esse com esse, esse com esse, eu terei o quê? Eu terei 2a' mais 0 igual a 0. Então, 2a' vai ser igual a 0. Dito isso, a' vai ser
0. Show? E por causa disso, se o A' é 0, então o C' é 2. Beleza? Ok. E em relação agora ao termo linear, nossa, mas o que é o termo linear, cara? Termo linear. Bom, o termo linear é basicamente os termos que tem x e y. Beleza? Bom, então o menos 8x eu posso reescrever como menos 8, certo? Vezes x. E quem é x? X é o cosseno θ menos v seno θ. Só que, né? Só que é com θ seno de 45 graus. Ou seja, u raiz de 2 sobre 2 menos v raiz de 2 sobre 2. Então, né? Fica u raiz de 2 sobre 2, certo? Menos v raiz de 2 sobre 2. Ok? E a mesma coisa é para o menos 8y, tá? Menos 8 tal vai ser a mesma coisa, né, do que o x. Então aqui, repete isso aqui, só muda o sinal. E aqui também, né? Ok? É a mesma coisa. Show? Então, se eu for reescrever, né, isso daqui em relação a esse daqui, eu terei o quê? Eu terei a linha u quadrado, 0 u quadrado, então dá 0, né? Mais c' é 2, então cv, ao quadrado dá 2v quadrado. Né? Mais o termo linear, certo? Aqui o termo linear, que nesse caso eu posso, né, resumir aqui em fazer isso daqui, né? Menos 8 vezes u raiz de 2 sobre 2 menos v raiz de 2 sobre 2, certo? Menos 8 vezes u raiz de 2 sobre 2, e aqui no caso é mais v raiz de 2 sobre 2. Show? Ok? E eu posso fazer o que agora? Posso colocar em evidência, né? Ou posso já cortar, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, em evidência o 2, certo? O 2 vem para cá, vai dividir né, o 8, então dá menos 4 aqui e aqui também. Então nós teremos 2v quadrado menos 4 u raiz de 2 menos v raiz de 2 menos 4 vezes u raiz de 2 mais v raiz de 2. Ok? Nós temos isso. Show. Só que eu tenho o que agora? Menos 4 u raiz de 2 menos 4 u raiz de 2. Opa, então menos 4, isso daqui com isso aqui dá 2v quadrado menos 8 u raiz de 2. Beleza? E menos 4 com menos v dá 4v raiz de 2. Certo? E aqui vai dar menos 4v raiz de 2. Opa, então esse vezes esse somado com esse vezes esse dá 0. Então, já era. Ok? Mais o que? Mais o 16. Por quê? Porque o f' ele é igual ao f. Show? Então, mais 16.
igual a zero. Se eu dividir, né, por 2 aqui, né, para simplificar, eu terei v quadrado menos 4 raiz de 2, certo? Mais 8 igual a zero. Show? E com isso, cara, né? E com isso eu posso fazer o quê? Bom, se você observar, posso forçar aqui. Eu posso forçar aqui uma coisa. V quadrado 4 raiz de 2, né? Menos 8. Ok. Né? Ficou parecido já com a equação, né, da parábola. Nossa, como é que eu sei, né, que é uma parábola? Basta fazer aqui, por exemplo, usando, né, essa equação aqui, o delta. Certo? Né? O delta aqui, no caso, é b quadrado, dá 4, menos 4 vezes a, vezes c. Que no caso vai ser 1, vezes 1. Que dá 0. E como deu 0, né, se o discriminante deu 0, isso quer dizer que é de fato uma parábola. Beleza? Então, né, de fato, observamos aqui, né, claramente que é de fato uma parábola, não, uma parábola. Show? Ok. Mas e se eu quiser fazer aqui mais evidente, né, ficar aqui mais evidente, o que eu posso fazer? Posso forçar aqui uma fatoração, onde eu terei v quadrado 4 raiz de 2 vezes quem? Vezes... Não, vou... Quer dizer, eu quero forçar... Não é isso. Eu quero forçar... Aqui eu escrevi errado, tá? Mas eu quero forçar o quê? Eu quero forçar o v quadrado, né? 4 raiz de 2, né? U menos alguma coisa, né? Que antes era 8. Opa, então eu tenho o que aqui? Eu tenho aqui 4 u raiz de 2, certo? Eu tenho, quer dizer, eu tenho aqui 4 raiz de 2. Oh, meu Deus do céu, de novo, cara. Eu tenho aqui 4 raiz de 2 vezes o que, né? Vai dar 8. Então, o que é esse alguma coisa? É basicamente 8 sobre 4 sobre raiz de 2. Ou seja, dá 2 raiz de 2, né? Só que eu posso fazer assim para simplificar, né? 2 raiz de 2 é 2, quer dizer, raiz de 2 sobre 2. Eita, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Então eu corto com esse aqui, então sobra só raiz de 2. Certo? Então eu posso colocar aqui raiz de 2. E por que eu fiz isso? Porque é justamente assim que aparece. Tipo, né, se fosse em relação a x, por exemplo, seria x quadrado 4 raiz de 2 y menos raiz de 2, certo? E é justamente isso daqui que vai nos dar a equação da parábola, ok? Tipo, né, claro que isso aqui não é x nem y, tá? É como se fosse isso, viu? Isso aqui não pode fazer isso aqui não, tá? Não pode fazer isso. Então, nossa equação mesmo é essa daqui. Beleza? Não mais em relação a x e a y, e sim em relação a u e a v. Que nesse caso, né, o u aqui é como se fosse o x e o v é como se fosse o y. Não que é, mas é como se fosse, tá? Não é porque ele vai ficar tipo, né, giradinho assim, sabe? Ou para lá, ou para cá,
ou para cá para baixo, ou para cá, entendeu? Então, essa é a resenha. Tá, e por que nós, né, por que isso aqui é interessante fazer? Porque, cara, nós temos aqui algo bem legal, que é o quê? Bom, ao descobrir aqui, por exemplo, a equação, nós podemos descobrir aqui, por exemplo, aqui, veja, o vértice. Bom, quem aqui é o vértice? O vértice aqui vai ser raiz de 2. Opa, raiz de 2 e 0, certo? Porque ele está, né, trasladado para, né, a direita em relação ao eixo horizontal e não mudou em relação ao eixo na vertical. Então, fica assim. Show? Beleza? Bom, só que se você não perceber bem, isso daqui, como eu já disse, é em relação a U e a V. Então, né, como é que eu acharia, por exemplo, né, em relação a X e a Y? Isso daqui. Então, basta eu usar o quê? Basta eu usar a antiga equação, né? Isso daqui. Se eu usar isso daqui, sabendo que o raiz de 2 aqui é o U e o 0 é o V, então eu jogarei aqui e aqui para saber quem é X e quem é Y. Logo, aqui por exemplo, nosso X vai ser o quê? Vai ser raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Certo? Subtraído com o quê? Com 0 vezes raiz de 2 sobre 2. Show? Então, o nosso x vai ser o quê? Aqui é 0, né? Já era. Esse com esse, corta com esse. Então, é 1. E o y vai ser basicamente a mesma coisa, certo? Esse com esse, corta com esse e tal. Então, vai ser esse com esse, né? Sobre esse, menos, mais, né? Mais 0 vezes esse sobre esse. Então, aqui dá 0. Esse sobre esse. Esse vezes esse sobre esse dá 1. Então, né? Então, também. Ou seja, eu tenho que meu x e y será 1 e 1. Entendeu? Isso daqui, em relação a U e a V, está certo. Mas em relação a X e a Y, é isso aqui que vai corresponder, entendeu? Eles são equivalentes ao que se remete seus sistemas. Ou seja, eu tenho aqui basicamente, vamos supor, X, né? E Y. E eu tenho aqui, por exemplo, algo bem doido, como algo do tipo U e V. Sabe? Eu tenho um sistema dentro de outro, né? Onde esse daqui, mais externo, é o principal. E mais internos é o que você vai encontrar. Show? Então, né, você encontra o mais interno para depois aplicar isso daqui, né, para achar os em relação, né, aos mais externos. Ou seja, por exemplo, aqui deu que essa aqui foi a equação. Vamos supor apenas que fosse assim, né, que fosse, sei lá, fosse assim, sabe? Então se formos desconsiderar, né, o x e o y, então nós teríamos que
a parábola está, né, tocando, né, por exemplo, aqui, e ela teria esse desenhozinho, tá? Então, o U aqui, no caso, seria o eixo horizontal e o V, o vertical. Mas isso, em relação ao X e Y, ela está rotacionada. Ela não está horizontalmente aqui, certo? Ela está virada para cá, entendeu? Então, essa é a ideia, né, do giro. Isso também vale, né, para a elipse e também para as parábolas, beleza? Aqui foi um exemplo um pouco chulo, tá? Mas eu espero aí que o entendimento venha, beleza? Então é isso, manos. Vejam o anime e revejam essa parte aqui, entendeu? Porque é assim que você pode eliminar o termo misto sem precisar usar, por exemplo, álgebra linear. Não é tão difícil, mas é um pouco trabalhoso. Então, se A igual a C já é um pouco trabalhoso, imagina quando o A for diferente de C, né? Então é isso, tamo junto, um abraço para vocês e até a próxima.